Essa noite, nós vamos aqui para Mateus 24, a partir do versículo 1. Já acharei? Vamos ler. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo-nos: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Senta nessa noite, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Quero pedir à igreja que fique atento nessa noite, porque eu não sou de pregar muito, irmão. Minha pregação é rápida. Glória a Deus. A semana passada nós falamos sobre a vinda de Jesus, e esse texto inclina para isso, mas nessa noite eu não vou falar sobre a vinda de Jesus. Nessa noite eu quero falar com a igreja sobre a perseverança. Nós vamos falar sobre a perseverança, porque para que uma pessoa entre na salvação, entre no reino, não é muito difícil, irmãos. Não é tão difícil para uma pessoa ser salvo, entrar no caminho da verdade, ser salvo. Só que existe um grande problema. O difícil é permanecer salvo. O difícil é permanecer salvo. Aleluias. Eu sei que existem algumas doutrinas que pregam que quando a pessoa foi salvo, estará salvo para sempre, independente do que aconteça, né? Com essa pessoa, ela será salvo no final. Aleluia, Jesus. Mas particularmente, né, olhando a palavra, eu não creio nisso. Eu creio que nós temos sim que perseverar até o fim. Assim, Jesus, ele pede isso para que haja
perseverança, Ele pede para que haja igreja, para que haja doutores, para que haja pessoas que ensinem, e para que tudo isso, é para que a pessoa persevere, é para que a pessoa permaneça salvo, porque através de todas essas coisas, a pessoa vai se firmar na fé. Aleluia, Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é um oportunista, né? E a igreja também tem que ser assim, tem que seguir esse exemplo de Jesus, porque através de uma pergunta, um momento, Jesus vai dar grandes explicações e vai surgir muitas coisas através de apenas uma pergunta que é feita a Jesus. Vai surgir muita coisa grande que Jesus vai falar, que Jesus vai ensinar para os seus discípulos. Aleluias. Então, quando Jesus ia saindo do templo, os seus discípulos vai lhe mostrar, porque eles acham uma maravilha aquele templo. Então, o templo de Jerusalém. Então, eles vão falar para Jesus, vão mostrar: olha, Jesus, que templo bonito. E Jesus, já sabendo de tudo, né, vai responder para eles que: olha, você está vendo esse templo bonito, esse templo lindo, isso aí vai ser tudo derrubado, destruído. Interessante, né, irmãos, que Jesus, ele já sabe de tudo. Ali era uma profecia que Jesus já estava falando naquele momento, porque isso aconteceu. O templo foi derrubado e destruído. Então ele fala isso para os discípulos. Eu creio que naquele momento os discípulos não levou aquilo a sério, nem entendeu, né, aquilo que Jesus falava, mas Jesus está ensinando, está profetizando, está aproveitando a oportunidade, aleluia, que ele tem. Então, com isso, surge mais algo que os discípulos vão começar a pensar entre si e vai perguntar a Jesus. Espera aí, vamos perguntar a Jesus então sobre o mundo. E eles começam a perguntar sobre o fim do mundo, ou seja, a destruição do mundo, da terra. Glória a Deus. E vai perguntar, vai indagar Jesus também. E Jesus vai confirmar isso. Jesus respondendo a eles vai confirmar isso, que isso vai acontecer, irmãos. Muito tempo atrás eu já ouvi de pessoas que não eram de Deus, é claro, né? Quando eu era criança, vi muitas pessoas falavam que não, o mundo ele não acaba. O que acaba são as pessoas é que acaba, que morre. Mas o mundo não acaba não, rapaz. O mundo nunca acaba. Mas nós sabemos que, pela palavra de Deus, ela fala que esta terra vai ser destruída. Um dia haverá o fim de tudo, de toda essa terra. Aleluia, Jesus. E Jesus confirma isso respondendo para os discípulos. Então, Jesus vai chegar em falar para os discípulos da perseverança, mas antes ele vai falar de algo ou coisas que vão acontecer. Antes que o mundo seja destruído, vão acontecer coisas, irmãos. Quando se aproxima a destruição dessa terra, o fim de todas as coisas ruins vão acontecer ou aumentar, né, o acontecimento daquelas coisas. Vão crescer mais, coisas ruins, terríveis, vão acontecer. E por que isso? Porque cada vez que acontecem essas coisas ruins, irmãos, esses problemas, isso vai atrapalhar a caminhada daquele que foi salvo. Isso é para atrapalhar, isso é para impedir que aquele que foi salvo consiga chegar até o fim com a sua salvação. Aleluia, Jesus. Então, quando aproxima o fim, Jesus começa a explicar para eles que vai ter dores. E nós estamos vivendo isso, nós vivemos essas dores nessa caminhada, nesses dias, irmãos. Então ele fala que vai haver
guerras, que vai haver rumores de guerras, que vai haver fome. Fome, irmãos, podemos citar também a economia do nosso país, começa a ficar ruim, as coisas começam a ficar difíceis, as pessoas são privadas das coisas que tinham, começa a ser privada, porque já não tem mais condição, né, de conseguir aquelas coisas. Por quê? Porque está havendo fome na terra, as coisas estão apertando e ficando mais difíceis. Então começa a acontecer isso, a chegar ao ponto de pessoas que não conseguem ter 2 refeições por dia, somente uma, e outras até que passam dias sem ter nada. Aleluias. E não é porque talvez essa pessoa quer, irmãos, é porque muitas pessoas não terão oportunidade, os empregos serão poucos, as oportunidades serão poucas, já estão todas preenchidas, e não tem como essa pessoa trabalhar e sustentar a sua casa, e ter uma vida melhor. E isso na vida das pessoas que servem a Deus, irmãos, atrapalha, começa a paralisar crentes e pessoas. Mas Jesus está falando que quando se aproximar o fim de todas as coisas, começarão a acontecer essas coisas. Ele fala também que vai haver muito engano. Então a igreja tem que ficar atenta com isso. Ele explica que vai haver muito engano, vai haver muito escândalo, né? E você vai assistir e ver, meus irmãos, que até pessoas que são crentes, são da fé, vão te enganar, vão andar errado, vão fazer coisas que não é de um crente, não é de uma pessoa convertida. Isso vai trazer escândalo, isso vai trazer fraqueza para aquele que creu em Jesus e está salvo. Isso será tropeço para a igreja, isso será tropeço para as pessoas. Então por isso Jesus, no final desse texto, ele cita essa perseverança para os discípulos. Ele fala que tem que perseverar até o fim, porque vai se multiplicar a iniquidade muito, e a iniquidade, ela é isso, foi explicado lá na sede, que a iniquidade é um pecado, mas é mais que um pecado. A iniquidade é quando a pessoa já está pecando consciente, irmão, ele já está sabendo que é pecado, e ele continua naquele pecado, ele não se arrepende mais, ele começa a ser normal na vida dele. Então é o que está acontecendo muito nos dias de hoje, pessoas da fé, crentes e descrentes, mas ele continua, ele acha normal aquela vida, aquela prática que ele está tendo, ele acha que não tem problema, ele acha que ele está assim na presença do Senhor, ele acha que ele está vivendo o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino de Deus, como diz aqui. Então isso é a iniquidade que vai se multiplicar. E por isso o Senhor Jesus, ele fala sobre essa perseverança para o discípulo, que tem que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aquele que não perseverar não será salvo, hein? É simples. E não tem como eu colocar a culpa em alguma coisa, irmãos. Não tem. Naquele dia eu não vou poder chegar no Senhor Jesus e colocar a culpa em algo, em alguém. Vai ser só eu ali, né? E Deus, não tem para onde fugir. Porque Deus, ele falou, ele explicou, ele deu tudo que precisava dar. Deus, ele fez tudo que poderia fazer, né, por mim. Então o que faltou foi a minha parte. O que faltou foi a minha parte. E isso não pode faltar. A minha parte não pode faltar, a sua parte não pode faltar. A igreja tem que fazer a sua parte. Aquele que deseja a salvação em Cristo Jesus, não é apenas aceitar Jesus, não,
Isso é só o começo. Aleluia, Jesus. E nessa noite, irmãos, eu vou citar algumas atitudes que nós podemos tomar então, para que venha nos ajudar nessa perseverança que tem que existir em nós. Vou citar alguma coisa nessa noite agora, irmãos, que nós temos que fazer. Nós temos que operar nisso, para que nós sejamos salvos. Aleluias. Glória a Deus. A primeira coisa, irmãos, que nós devemos fazer, depois de ser salvo, é congregar. Muitas pessoas não gostam de congregar. E congregar, que eu digo com frequência, tá? Não é vir uma vez ou duas vezes e achar que não, estou congregando. Não, isso não é congregar. É congregar de verdade. É vir para a igreja e congregar. Porque tem pessoas que vêm para a igreja. Tem muitos crentes que vêm para a igreja, mas ele não congrega. Ele vem para a igreja, mas na hora do hino ele não louva, ele não canta. Na hora da oração ele não ora. Na hora da palavra ele não ouve a palavra. Ele está saindo sempre um banheiro para não sei para onde. Está distraído, despercebido. Não quer participar de nada, não participa. Então isso não é congregar. E isso é uma das ferramentas, atitude, para aquele que deseja perseverar até o fim, ter a salvação. É congregar. Isso foi inventado por Deus, congregar. Não foi o homem que inventou, não. Deus é que ajunta o povo no local para prestar adoração a Ele. E congregando, irmãos, é aonde você vai se conectar mais com Deus. Você vai ter mais comunhão com Deus. Você vai aprender com Deus, você vai receber de Deus, é congregando, irmãos. Uma pessoa que não congrega, não tem uma congregação, ele não recebe, ele deixa de receber bênção, irmãos. Ele deixa de participar de um culto onde Deus está preparando uma bênção, algo para ele, uma cura, uma palavra de revelação, um milagre. Enquanto a pessoa está na igreja, congregando verdadeiramente, Deus está trabalhando na sua casa, Deus está trabalhando na sua situação. Mas tem que ser congregar de verdade, irmão. Você tem que vir para a casa do Senhor com um objetivo, com algo na sua mente, com algo no seu coração, crendo, não é vir como um incrédulo, só para ver o que vai acontecer, para reparar o irmão, reparar B, reparar C. Não, irmãos. Você tem que vir aqui buscar a Deus, congregar. Sempre com algo no seu coração. Vindo para a igreja, hoje eu vou receber meu milagre. Hoje Deus vai me curar. Hoje Deus vai renovar. Hoje Deus vai me dar uma unção. Hoje Deus vai falar comigo. Hoje Deus vai me dar mais sabedoria, vai me ensinar. Então nós temos que vir com esse propósito no nosso coração congregar. Não é só vir não. Porque só vir para cá não é congregar, meus irmãos. Aqui é um momento sério, tem que ter reverência ao Senhor. Tem pessoas que estão dentro da igreja, não tem reverência. Não dá a reverência devida ao culto. E acaba o Espírito Santo não agindo. Não crê em nada. Aleluia, Jesus. E a segunda coisa que nós devemos tomar também atitude, irmãos. Nós temos que nos ocupar na congregação, na igreja. Nós temos que ter uma ocupação. Nós temos que procurar fazer algo dentro do ministério. Nós não podemos ficar aí alheio, não. Isso também atrapalha demais a sua caminhada. Você tem que falar com o pastor. Primeiro você fala com Deus. Deus, o que eu posso fazer na igreja? Você tem que fazer algo, irmão. Você tem que participar. Você não pode estar aí só no banco, não. Deus chamou todo mundo aqui para ser útil.
você tem que agir de alguma forma aqui dentro, você tem que estar ocupado, você tem que estar trabalhando na obra, você tem que fazer algo, você tem que estar na porta, você tem que estar no altar, você tem que estar cantando, ou louvando, ou orando, algo você tem que fazer na igreja, porque isso vai te dar o quê? Responsabilidade, você vai ter uma responsabilidade, então aquilo ali vai ser uma preocupação, você vai cuidar, fala, não, eu tenho uma responsabilidade na igreja, eu tenho que fazer isso na igreja, eu sou tesoureiro, eu tenho que estudar para isso, eu tenho que cuidar disso. Aí eu mexo no som da igreja, eu tenho uma responsabilidade. Então por isso, isso vai trazer você para cá, cada vez mais. Por quê? Porque você tem algo para fazer aqui. Agora, aquele que, eu não quero me envolver com nada, eu não quero me prender em nada, quer ficar livre, irmãos, ele acaba saindo, ele acaba enfraquecendo. Por quê? Porque ele não tem um motivo, irmão. Entendeu? Não tem algo que incentiva ele a estar aqui. Por quê? Porque ele não vai fazer nada. E não vai fazer nada porque ele não quer. Porque Deus chamou ele para trabalhar, para fazer algo na igreja. Ainda que seja a coisa mais simples. Então, nós temos que procurar uma ocupação para nós na igreja. Falar com Deus, depois falar com o pastor. Essa é a segunda atitude que nós temos que tomar. Outra atitude, nós temos que ser um leitor da palavra de Deus e meditar nela. Porque esta palavra você viu que fala de engano. Fala que vai haver muito engano. E a pessoa que ler a palavra, que medita na palavra de Deus, ele vai passar a conhecer a verdade. Ele passa a conhecer o que é verdade. Então ele não vai ser enganado, ele não vai ser levado pelo um vento de doutrina. E essa palavra é alimento para o crente. Isso vai fortalecer ele na hora das horas difíceis, na hora do engano, na hora das bandejas. Ele vai ter a palavra de Deus na vida dele. Ele vai saber que é errado, que é pecado. Aquele vai soar, não, eu li na Bíblia, eu vi na Bíblia que isso não é certo, isso é pecado. Então ele vai vencendo, vai vir na mente dele, porque o Espírito Santo, ele está na palavra de Deus. E quando eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele me lembra depois. Ele me faz lembrar, recordar. E ele vem, quando eu estou para cometer algo errado, ele vem, né, e me fala. E eu percebo, não, isso está errado. Isso é pecado e eu não vou fazer. Então, dessa forma, eu estou perseverando, eu estou firmando até o fim. Glória a Deus. Sendo leitor da palavra, conhecendo a palavra, meditando na palavra de Deus. Você não pode ser alheio, irmão. Você não pode ficar aqui só dependendo dos outros, ouvindo os outros, né? Lendo a palavra só quando vem na igreja. Não, você também tem que ser conhecedor da palavra. Você também tem que conhecer. Ainda que o pastor não te chame aqui para pregar no altar, você tem a obrigação de conhecer, para que você não venha cair em muitos enganos, que a palavra diz aqui, que vai haver muitos enganos quando chegar perto do fim. Glória a Deus. Quarta coisa, irmãos, que eu separei aqui também, que a igreja às vezes pensa que não existe no evangelho, mas existe, é do evangelho. Sabe o quê? Jejum. Tem muitos crentes que ele fica toda a vida na igreja, ele não sabe o que é jejuar, ele não jejuma, ele não faz jejum, ele não pratica isso. E o jejum é a mesma coisa da leitura da palavra. É claro que é algo difícil de se praticar, de fazer, mas é algo que está inserido no evangelho, e todo crente tem que praticar e fazer isso, tem que jejuar. Mas a igreja não jejua de forma alguma, não busca a Deus, não sacrifica ao Senhor.
Porque o sacrifício do jejum, irmãos, não é para você ser salvo. Aleluias. O sacrifício do jejum já é para você receber coisas da parte de Deus. E recebendo essas coisas da parte de Deus, você vai trabalhar na obra com mais eficiência. Você vai ser útil para a salvação, para ganhar almas. E o jejum é algo que te dá autoridade, te dá poder. Uma mulher, um homem que jejua muito, frequentemente, ele ganha muita autoridade no mundo espiritual. Ele ganha muita autoridade. Quando ele for expulsar demônio, ele vai expulsar com facilidade. Se aquele homem, aquela mulher, ele jejua muito. Por quê? Porque o jejum dá muita autoridade espiritual. Quando uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus jejuma, os demônios, os próprios demônios já começam a sentir aquilo ali. Eles começam já a passar mal. Mas a igreja acha que o jejum nem existe no evangelho, nem se fala disso mais, nem chega a falar disso. Mas é algo necessário, faz parte, para que nós venhamos perseverar até o fim. O jejum é uma arma muito poderosa. Não é fácil, é difícil, é algo talvez mais difícil de fazer, de praticar. É jejuar, é praticar o jejum ao Senhor, para receber essas coisas, que é autoridade no mundo espiritual. Glória a Deus. E eu deixei, irmãos, por último, a última coisa, glória a Jesus, que é a oração. A oração também ela vai fazer parte para aquele crente que quer perseverar até o fim. Nós temos que ter uma vida de oração. Nós não podemos jamais parar de orar. Ainda que não tenha vontade, de orar, nós temos que ter uma vida de oração. Nunca pode parar essa vida de oração. Oração, ela é uma arma também poderosa que Deus nos deu. Ela é uma arma onde você tem a comunicação com Deus. A comunicação com Deus, irmãos. Presta atenção. Irmãos, se uma pessoa viver na sociedade, no mundo, sem comunicação, ele vai conseguir alguma coisa? Ele vai chegar a algum lugar? Se você vai arrumar um emprego, irmão, você tem que comunicar. Se você vai viver na sua casa, com a sua própria família, você tem que estar conversando com cada um deles, tratando de coisas, assuntos. Tem que haver essa comunicação, até no nosso pessoal aqui na terra, no nosso natural. A comunicação é algo importantíssimo que tem que haver na nossa vida. Nós não vivemos sem comunicação. Aquela pessoa que tem uma boa comunicação em sua vida, no que ele faz, ele é bem sucedido, irmão. Aquele que sabe usar as palavras, que sabe conversar, ele conquista muitas coisas, irmãos. E a oração é esta arma que Deus nos deu, a comunicação com Deus. Aleluias. Através dessa comunicação você vai ter intimidade com Deus. Através dessa comunicação você vai conseguir as coisas daqui também da terra, naturais que você precisa. Aleluias. Através da oração você vai destravar coisas que estão travadas no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, meus irmãos, ele trava a sua vida. Ele está trabalhando todo dia para te travar, para impedir você de conquistar, de realizar. E a oração, ela faz isso. Ela te sustenta. Ela traz as coisas que você precisa aqui na terra. E traz as coisas espirituais também. Então,
aquele crente que não ora, irmãos, ele não vai ter essas coisas. Ele vai ficar amarrado, travado. O inimigo vai derrubando ele devagarzinho, vai matando ele devagarzinho. Por quê? Porque ele não tem uma vida de oração para ter intimidade com Deus, para aprender com Deus, para crescer, para receber de Deus coisas novas, porque é através da comunicação com o Pai que eu recebo coisas novas, que eu recebo a unção, que eu recebo o poder, que eu recebo dons espirituais. Tudo que nós recebemos é Deus que dá. E como é que Deus vai dar? É pedindo, irmão. É orando. Como é que você vai receber, irmão, um dom? Como é que você está esperando receber um dom se você não está orando para pedindo esse dom? Você vai ficar só na igreja esperando que Deus te dá um dom? Um dom de curar, um dom de revelar, um dom de falar em mistério, um dom da palavra, um dom de ensinar. Você vai ficar só sentado esperando, achando que Deus vai te dar se você pedir, porque Ele mesmo manda pedir. Deus é quem manda pedir. Jesus, Ele falou: até agora nada pediste, pedi em meu nome e eu vos darei. Jesus falou uma vez para os apóstolos: vocês nada têm pedido, peçam e vocês vão receber. Agora, se a pessoa não tem essa vida de oração, não pede a Deus, como é que ele vai receber? E você tem que pedir, irmãos, não é só coisa pequena não, é coisa grande. Você tem que pedir coisas grandes para que você seja um instrumento do Senhor na obra, para que você seja uma pessoa que venha ganhar alma para o reino. Aleluias. Então essas coisas aqui, irmãos, são atitudes que nós devemos tomar para que nós venhamos perseverar até o fim. E é necessário e é preciso que eu e você venhamos perseverar. Temos que perseverar até o fim, temos que continuar. Outra coisa que eu não falei, mas o Espírito Santo me lembrou aqui agora, no último momento. Irmão, você está lutando, nós estamos lutando, certo? Dia a dia. Nós estamos aí na batalha, batalhando. Mas muitos, quando a luta aumenta, quando acontece algo mais grave, aí ele para de lutar. Isso aí tem acontecido demais, viu, irmão? Aí a pessoa começa a cair. Não vem mais no culto, não participa mais de nada, ficou fraco. Por quê? Porque ele estava lutando, estava bem. Mas quando o combate intensificou, ficou forte, aí a pessoa deixou de lutar. Ah, meu Deus, agora o que vai acontecer? Irmão, não é para parar de lutar. Nós não podemos parar de lutar pelas circunstâncias, irmãos. Aconteceu algo ruim na sua vida, algo difícil, está acontecendo, vai acontecer, veio uma doença, veio algo, é para continuar lutando, não é para parar não, porque senão o diabo vai gostar que você parou, ele vai achar muito bom que você parou de lutar, e agora vai te derrubar, porque você não está mais lutando, porque vê o algo difícil, e o irmão parou de lutar. E como é que para de lutar? É deixar de vir na igreja, é deixar de orar, é deixar de participar. Ah, agora convidou fulano para pregar, ele não veio mais, não veio não. Ah, pastor, me convida para pregar. Não, eu estou ruim, estou assim, estou assado, estou enfrentando problema aí. Isso aí é parar de lutar. Ah, não vou no culto hoje não, estou passando por isso aí. Isso aí é parar de lutar, viu, irmão? Então o crente não pode parar de lutar. Veio o que for, continua lutando. Continua lutando, irmãos. Irmãos, você sabe o que o diabo faz? O diabo tem a situação que ele está perdido. Ele sabe que eu perdi a batalha. Ele fala assim, não, eu perdi a batalha. Não tem nada mais a fazer.
mas eu vou lá assim mesmo, quem sabe? É assim que o diabo faz, sabia? Mas eu vou lá assim mesmo, quem sabe? Então o diabo é um insistente. Não pense que ele vai parar não, porque ele está sabendo que ele perdeu, que ele é derrotado. Ele vem tremendo, mas ele vem para a guerra. Então por que o crente para quando vem a luta? O crente está com a faca e o queijo na mão e para. Ah não, vou largar essa faca, vou largar esse queijo. Não. O crente tem que ser insistente, tem que lutar. Não, a possibilidade está pouca, mas eu vou continuar. Eu não estou vendo esse milagre, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo. Eu não estou vendo essa pessoa convertida, mas eu vou continuar na luta, eu vou continuar na oração. Eu estou fazendo essa campanha, mas eu não vi um milagre, mas eu vou continuar. Então não pare de lutar, irmãos, pela circunstância. Ah, eu estou sem carro, agora meu carro quebrou. Aí não vem mais para o culto. Começa a faltar. Não, continua. Não pare de lutar não. Porque tudo que o inimigo quer é que você pare de lutar. Para que você não venha perseverar até o fim. Porque o diabo ele não está preocupado se você está bem ou está mal. Presta atenção, irmão. Ele não está preocupado se você está bem ou está mal. Se você está pobre ou está rico. Ele se preocupa se você está na mão dele. Se a sua alma for dele. Isso que ele está preocupado. Porque mesmo que uma pessoa esteja passando necessidade, está com dificuldade, mas se ele está com Deus salvo, o diabo não está achando bom não. O diabo não está achando bom. Ele está nervoso e furioso com isso. Então não deixe, não pare de lutar e persevere até o fim. Por quê, presbítero? Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, igreja, nessa noite.